Olá pessoal, eu sou Daniel Veig e eu te ajudo na gestão do seu negócio. Então vamos para mais uma aula, agora a definição do seu produto ou do seu serviço. Então estamos aqui no ponto do curso e vamos então para a nossa planilha. Então aqui nós temos produto, produtos e serviços disponíveis. Veja que é a mesma coisa que lá em cima. Para quê? Para justamente fazer uma conexão. Então, fazendo uma conexão, você pode simplesmente colocar aqui, ó, igual e o campo lá de cima, tá? Mesma coisa, produtos e serviços a serem desenvolvidos, igual e aqui em cima. Então, ficou aí auto-preenchido. Vamos lá, ó, uma coisa que todo mundo precisa entender é o processo envolvido no ciclo de vida de um produto ou de um serviço, que é aí baseado na aderência desse produto no mercado. Então, no começo do lançamento do seu produto no mercado, ele pode ser inovador. Inovador não é que é a primeira vez que é feita no mundo, é a primeira vez que é feita dentro do seu mercado. Por exemplo, eu tenho lá um produto que é muito conhecido na Europa. Se eu trouxer ele para cá, ele é inovador aqui, tá? E daí ele vai passar pelo mesmo ciclo. Qual é esse ciclo? Primeiro passo, ou primeira fase do ciclo é a germinação. E nessa germinação você tem que focar na conscientização dos consumidores. A segunda fase é o crescimento e fidelização. A terceira fase é a maturidade e a diferenciação. E a quarta e última fase é o declínio morte e você tem que focar na perpetuação. Então, como funciona isso? Dentro da fase de germinação, ou seja, você está colocando um novo produto, um novo serviço no mercado, apresentando para os seus potenciais clientes. Isso tende a gerar uma grande variedade de produtos, então, ou de serviços. Então você colocou, só que o seu concorrente vê também que você está colocando, então ele vai fazer o dele e daí isso vai se espalhando. Então você tem várias versões de uma mesma solução, produto ou serviço. O volume de vendas é baixo. Por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem o produto. Então você tem que treinar as pessoas para conhecerem esse produto. E daí, com o tempo, ela vai passando para a próxima fase de crescimento e fidelização. Os competidores são pequenos, né? Porque está todo mundo testando o mercado. E o que influencia a compra do produto são as funcionalidades. Então aqui eu coloquei na descrição várias opções. Então tem uma grande variedade de produtos. Então aqui eu tenho produto Z, Y, X, A, B, C. Você tem um baixo volume de vendas, então você pode ver aí qual que é o seu volume de vendas e colocar nesse campo aqui. Você tem pequenos competidores, você lista todos os competidores e as características dos produtos. Então você vai listar também as características dos produtos seus e dos seus concorrentes. Crescimento e fidelização. O que começa a acontecer é uma padronização dos produtos do mercado. Então, o mercado começa a entender o que o cliente gostou ou não gostou e começa a focar naquilo que ele gostou. E daí as funcionalidades e os produtos começam a reduzir e ter maior qualidade. Então, essa é uma tendência. O volume de vendas começa a crescer. Então, você começa a ter aqui, se você começou, só tem vendas por um mês. Se você vendeu 2 meses, você já tem a diferença do mês 2 e do mês 1. E você consegue ver a taxa de um pelo outro, tá? Então você começa a ver a taxa de crescimento. Se está igual, provavelmente você ainda está na fase de germinação. Todo mês eu estou vendendo a mesma coisa, então não tem uma taxa de crescimento. A taxa é zero, tá? Então o crescimento é zero, significa que você está vendendo sempre a mesma coisa, ainda não está crescendo. Definição e consolidação. Foi o que eu falei no item anterior. As pessoas começam a comprar aquilo que elas gostaram, perceberam que as outras pessoas compraram e se consolida algumas marcas no mercado, alguns produtos, alguns serviços,
tá? Com isso, o que é importante? A qualidade e a disponibilidade. Por quê? Ela já veio de uma fase anterior, onde ela ouviu falar que a funcionalidade X, Y, Z são importantes, e agora ela quer comprar de fato e receber de fato aquela funcionalidade, aquela solução. Então aqui o foco é na qualidade e na disponibilidade. Maturidade e diferenciação de argumentos. Então aqui nós já temos ali, a fase anterior foi consolidação, então nós já temos ali definidos quem são os players. O surgimento de um projeto dominante aparece aqui, então geralmente você vai ter aquele projeto, aquela definição do serviço e do produto. Celular para mim é o que? É um smartphone, ele precisa ter câmera, precisa ter um áudio bom, falar, enfim, tem que ter uma forma de colocar aplicativos, então isso já é celular, tá? É a definição do mercado, né? E você vai ter um alto volume de vendas, porque já todo mundo ficou com dúvida lá no começo, se era bom, se não era, já foi convencido por as outras pessoas que foram comprando. Então você tem um alto volume de vendas, você começa a ter uma estagnação na taxa de crescimento, então você estava com uma taxa assim, daí você começa a reduzir essa taxa, tá? E poucas e grandes empresas no mercado. Então você começa a ter ali a consolidação desse mercado. Quem conseguiu acompanhar, conseguiu. Quem não conseguiu, ficou para trás. E vai ser uma relação de preço e dependência do produto barra serviço. Então o seu cliente vai comprar de acordo com o preço e com a dependência. Por quê? Você já tem um projeto consolidado, então ele vai olhar, vai ver o preço, falar, não, eu preciso comprar isso aqui. Daí esse quanto eu preciso comprar vai fazer a relação custo-benefício dele e o seu preço, né? O preço do produto, do serviço do mercado. Um exemplo assim, por exemplo, detergente. Todo mundo precisa de detergente em casa, só que você não tem uma dependência grande de uma marca ou outra. Você pode ter uma dependência, por exemplo, de algum requisito ali, por exemplo, eu quero biodegradável, eu quero que não seja a base de insumos animais. Então, se não tiver nenhum insumo animal, eu até pago mais caro. Então, veja, eu dependo, né, eu tenho um pré-requisito e eu dependo dele para comprar e avaliar o meu preço. Depois disso, vem o declínio e morte, tá? Esse processo pode ser super rápido, como pode ser bem demorado, tá? Então a gente vê, por exemplo, o petróleo. O petróleo é um caso que ele passou por essas fases várias vezes, né? Então, lá no começo ele era utilizado como lubrificante, depois como combustível, né, de luminárias, de lampião, etc. Agora como combustível em carros, em veículos. Então, por vários momentos ele quase morreu, né? Quando ele era usado em lampião lá, veio a luz elétrica. Então, caiu. Só que daí, logo depois da luz elétrica, veio o carro. Então, pegou um outro uso. Então, você pode ter esse ciclo subindo e descendo. No declínio morte, você tem que perpetuar a imagem, né? A sua imagem posicionada como alta qualidade, alta disponibilidade. E é isso, por exemplo, que a Apple faz, né? Ela sabe que um produto vai morrer, mas daí ela já lança outro para falar, se é iPhone, né? E o que acontece aqui? Uma alta padronização. Por quê? Veja que todos os ciclos anteriores culminaram nisso, né? Então agora você tem uma alta padronização e começam a surgir os clones. Por quê? Você já tem padrões ISO, né? Procedimentos, formas e planos de negócio para todo lado. Então fica muito fácil clonar o produto principal, né? O líder do mercado. Então você começa a ter os clones. O volume de vendas é alto. Pegando o exemplo do celular, hoje em dia você vai lá no Mercado Livre, tem zilhões de ofertas de celular de vários tipos, né? Tem os clones, tem os principais, tem de tudo quanto é forma. Por quê? A venda está muito rápida
Só que a taxa de vendas por mês começa a reduzir. Por quê? Começa a pulverizar, né? Talvez aquele modelo já não seja tão interessante e então você tem que recomeçar o ciclo, né? Então você tem que colocar de novo a germinação, conscientizar. Então às vezes a sua fase de germinação pode ser pequena, às vezes pode ser longa, né? Assim como as outras fases também. Outros parâmetros que você precisa pensar no seu produto: preço. E o que envolve preço? Existem custos envolvidos no preço, tá? Custo monetário, que é de fato quanto que a pessoa vai pagar. O custo temporal, do tipo, eu comprei a coisa, quanto tempo que ela vai demorar para surtir um efeito para mim? O custo psicológico, ou seja, eu vou ter que mudar muito a minha mente, a forma de eu pensar, como que eu vou fazer as coisas, né? Se sim, se não, que apoio eu tenho do meu fornecedor, né? Da pessoa que está me vendendo esse serviço, esse produto, para que isso seja mais indolor possível. Custos comportamentais, eu vou ter que mudar o meu comportamento se eu comprar esse produto, né? Da mesma forma, qual é o suporte que eu tenho para isso? Então, esses pontos aqui de custos, esses 4 itens, estão dentro do parâmetro preço. Então, quando a pessoa vai comprar, ela faz essa análise subjetivamente, pensando se ela vai ter um custo alto para ver o benefício. Outros itens é a disponibilidade. E eu quero comprar agora, eu quero receber agora, eu consigo? Se eu consigo, ótimo, beleza, eu vou comprar, né? Só que se me foi prometido que eu receberia rápido, não recebi, aí cria uma insatisfação. Então, cuidado com isso. Confiabilidade. É confiável, né? Eu posso colocar todas as minhas fichas ali que eu de fato vou receber o que eu comprei, né? E vou ter o resultado que eu comprei. Então você tem que argumentar, ter argumentos para mostrar que de fato isso vai ocorrer. E qualidade, né? Percepção de qualidade é os requisitos do cliente. Então ele tem alguns requisitos para comprar um produto ou um serviço, e quando ele recebe esse produto ou serviço, ele vai comparar com o que ele esperava, com o que ele recebeu, e vai ter a percepção de qualidade dele, né? E daí você pode ampliar essa percepção para ele, né? Então mostrar para ele que não teve nenhum retorno do seu produto, que as pessoas gostam, recomendam, qualificam, né? Então aquela qualificação, joinha, estrelinha, etc., serve justamente para facilitar isso, tá? Flexibilidade é outro parâmetro. O seu produto é flexível de acordo com os diferentes públicos, diferentes situações de uso ou não. É só daquele jeito, como o Ford, o carro pode ser de qualquer cor desde que seja preto, né? Então você tem que ver aí que nós estamos numa fase de super customização de produtos. O seu produto é flexível para diferentes pessoas, tá? Então é isso que você tem que pensar. E se for, você tem que expor isso, né? Colocar isso no seu site, no seu portfólio, onde for. Velocidade. Então, aqui, velocidade de entrega, que é relacionado com a disponibilidade, e velocidade de uso, que é relacionado com o custo temporal. Outro item para você expor. Então você coloca lá, ó, entrega em 28 minutos. Veja que todos esses parâmetros estão no mercado, né? A gente vê por aí todos os dias no mercado, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi juntar tudo isso de uma forma mais simples para você. E diversidade. Então, da mesma forma, eu tenho azul, tenho preto, tenho vermelho, tenho de todos os jeitos possíveis, né? Para o consumidor ter algumas opções de escolha também. Algumas, não muitas, porque quanto mais escolhas você tiver, mais a pessoa vai ficar com dúvida. E na dúvida, o que acontece? Ela não compra, tá? Praça. Então, nós temos aí praça física e praça virtual, que basicamente tem os mesmos parâmetros. Infraestrutura e sinalização. Então, infraestrutura, se for um espaço físico,
Qual que é a rua, se tem estacionamento, ar-condicionado, segurança, são parâmetros que a pessoa vai ver e vai ponderar ali se é interessante ou não. Por exemplo, em São Paulo, é a primeira coisa que você pensa. Vou para um lugar, vai ter estacionamento, onde que eu vou estacionar, vou ter que pagar mais, onde vou deixar na rua, é perigoso, não é, né? Então, isso tudo você tem que explicitar e são diferenciais competitivos para o seu negócio. Mesma coisa se for um ambiente virtual, qual que é o site, tudo tem que estar simples e fácil acesso. Infraestrutura, tem um blog, tem um site, tem um canal de comunicação, um chat, tem segurança, SL, né, criptografado, não é? Tem um banco de dados externo, sinalização, a pessoa consegue navegar, né, ter os sinais ali do que ela quer fazer ou o site é confuso, é difícil de entrar, de ver o que, achar o que a pessoa quer. Tudo isso você tem que analisar no seu negócio, ok? Então essa foi a aula de definição do seu produto, tá? E na próxima aula nós vamos entrar na estratégia. Então qualquer dúvida, deixa aqui o seu recado, o seu comentário. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo. Até mais, tchau, tchau!